recebendo hoje o ex-deputado delegado Francisquini, ele que foi secretário de Segurança do Paraná e um dos deputados mais votados da história. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabi. Um prazer estar com todos vocês aqui e para a gente conversar de temas importantes para o nosso país, para o nosso estado, né? Vamos começar então falando sobre o tema de segurança pública, tanto no Paraná como no Brasil. Como você analisa o cenário da segurança pública de facções criminosas? Gabi, a gente está muito preocupado, né? Faz muito tempo que a gente não vê um cenário tão ruim na segurança pública no nosso país, né? As facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, extrapolaram as ruas, os morros, que antes a gente via eles no tráfico, nos assaltos. Hoje é na Faria Lima, hoje são os bancos. A Polícia Federal fez 2, 3 operações em pouco tempo, mostrando que as facções criminosas começaram a fazer gestão de fundos de investimento nos grandes bancos do nosso país. Esse escândalo do Banco Master, há pouco tempo fundos de investimento em que o PCC está tão poderoso financeiramente que ele já está entrando no mercado financeiro. Isso nos traz uma preocupação brutal que o crime organizado, com um poderio financeiro como esse, começa a dominar até a política, até os grandes cargos. A gente já sabia no passado que existiam deputados, senadores, candidatos de majoritária que tinham financiamento de facções criminosas para depois ser um infiltrado no poder político. Agora nós temos a certeza que eles estão no poder político. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Eu que sempre fui muito combativo à esquerda, principalmente ao PT, eu brinco que é o partido das trevas, né? E vejo que é um partido leniente e omisso no combate ao crime organizado. Esse discurso para nós famílias que estamos aqui vivendo uma família real na rua como a minha, a tua e de quem está nos assistindo, é aquela que fica horrorizada em ver que o discurso de proteção das minorias, dos direitos humanos, suplementam a defesa da família. O cidadão de bem quer uma polícia forte, quer bandido preso, bandido fora da rua. E quando você vê o discurso de alguns deputados do PT, eles ficam naquele discurso de defesa dos direitos humanos, de não tirar o dependente químico que está um zumbi na rua, que tem que ter uma política de acolhimento. Acolhimento para quem já está dependente químico, que a própria família abandonou na rua e que ele comete pequenos crimes e um dia vai matar alguém num sinaleiro. Ora, então são absurdos como esse. E o combate ao crime organizado, ele é necessário ter firmeza. Eu, como deputado federal, no meu primeiro mandato, lá atrás ainda, fui um dos líderes da aprovação da Lei do Combate ao Crime Organizado, que em um dos seus artigos criou uma figura que chama delação premiada. Você deve ter dado muitas matérias sobre delação premiada, que possibilitou que um membro menor da quadrilha, da organização criminosa, delatasse o chefe para que a gente pudesse subir os degraus. O juiz Sérgio Moro, hoje senador, foi um dos que usou muito na Operação Lava Jato a figura de pegar um dos membros da quadrilha e oferecer delação premiada para chegar aos maiores. Claro que depois o sistema se juntou e derrubou a Operação Lava Jato. Mas nós tiramos da rua, prendemos e apreendemos dinheiro. Eu acho super estranho, você deve fazer matéria sobre isso. Como é que dinheiro está apreendido e não teve crime? Como é que teve gente da Operação Lava Jato que devolveu dinheiro da sua própria conta? Teve um dos diretores da Petrobras que devolveu 120 milhões de reais. E agora vão devolver o dinheiro? Porque o sistema está dizendo que não houve crime para proteger os bandidos. E esse dinheiro, então, não existiu? Nós vamos devolver o dinheiro que foi entregue ou apreendido de volta para o bandido? Então, esses absurdos do crime organizado num governo que eu vejo que é leniente e omisso com o crime organizado, me preocupa muito. Principalmente porque a gente vê cada vez eles mais fortalecidos. Porque se o governo não tem atitudes enérgicas, porque tem esse discurso leniente com direitos humanos, com proteção de minorias, e esquece que não é minoria, é bandido que nós estamos falando. Então essa é a preocupação desse ano, escolher, no mínimo que nós temos eleição em 2026 para governador, para deputado, senador e presidente da República, pessoas que voltem a ter essa visão, defesa da família mais importante que direitos humanos de bandido. E
falando sobre política, como que o senhor analisa o cenário político hoje no Brasil? Veja, nós temos um presidente da República que destruiu a economia do país. A dívida pública, é só você que está me assistindo e tem dúvida, dá um Google. O presidente explodiu, o presidente Lula explodiu a dívida pública no Brasil. Isso faz o quê? Para quem está nos assistindo? Faz com que os juros subam, você pague mais imposto, porque eles fizeram uma reforma tributária que era para diminuir o imposto, aumentou. Quem está na ponta sabe do que eu estou falando, inflação e mais imposto. Isso faz com que um presidente incompetente como ele, e que eu falei agora há pouco, leniente e omisso com o crime organizado, piore a nossa segurança e da nossa família na rua. Então, para mim, a posição é tirar o Lula do poder. É eleger um novo presidente que tenha os mesmos princípios e valores que a deputada Flávia Franschini, que passou agora há pouco também, dando uma entrevista para você, também defenda, que tenha mais importância defender o cidadão de bem do que proteger grandes interesses financeiros. É fácil discursar que é um partido de esquerda, que o PT, eu brinco, que é o partido das trevas, é um partido que defende o povo pobre, mas na hora que está no poder, eles querem defender a Faria Lima, os grandes bancos, que eles nunca lucraram tanto quanto com o governo Lula no poder. Inclusive vem daqui a pouco a taxação do Pix, que eles disseram que não iam fazer. Daqui a pouco espere, que você vai ver que eles vão botar o projeto do Pix. Porque esse ano eleitoral, todo mundo é bonzinho. Os candidatos botam uma pelezinha de ovelha branquinha, mas depois que passa a eleição é imposto no lombo de todo mundo. E eu acho que esse ano nós temos que escolher um presidente da República que tire esse pessoal do poder. Nosso país voltar a crescer, voltar a ter segurança pública na rua. E a direita ainda não tem um nome, né? Eu acho que está muito dividido, né, Gabi? Para a presidência hoje. Nós temos o Flávio Bolsonaro, que é o líder das pesquisas na direita, mas temos bons candidatos, como o próprio governador Ratinho Júnior, que vai poder aparecer como opção. E eu confio muito que pode ter uma junção desses nomes, de ter um candidato a presidente, ter um candidato a vice, que tem vagas de senados no estado. Mas eu vejo como os dois grandes nomes, o próprio Flávio Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior. E o senhor ficou alguns anos afastado da política e hoje, esse ano, o senhor pretende se candidatar a deputado federal? Gabizinha, eu volto a deputado federal porque eu acho que é onde eu consigo fazer o enfrentamento do sistema. Hoje tem uma grande bancada no Brasil todo de deputado caça-like. Sabe o que é o caça-like? É aquele que fica fazendo os videozinhos o dia inteiro para lacrar na rede social, mas de resultado zero. Você veja, procure quantas leis aprovadas. O que conseguiu fazer? Ah, não, o que eu tive foi 1 milhão de views no meu Instagram, meu Facebook estourou, e para a população de bem, que está sendo assaltada, que tem droga na esquina da escola do filho, que está sem uma saúde decente, que estão assaltando a saúde no nosso país. Então, chegou a hora de devolver um time para Brasília, e no Brasil todo, não é só no Paraná, que o Paraná tem bons deputados federais, mas no Brasil todo. Devolver um time A, um time principal, que tenha resultado e que possa ajudar a tirar essa quadrilha que assumiu o nosso país. Então agora também eu deixo o espaço aberto para o senhor dar um recado para a população pucaranense do Paraná nessa nova fase do senhor. Acho que é voltar o mesmo, né? Perseguido pelo sistema, muito triste de ver hoje o presidente Bolsonaro preso, o meu ex-chefe de gabinete, que foi 8 anos meu chefe de gabinete, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, que é o Anderson Torres, preso. Eu fui no dia do Natal visitá-los no presídio, visitar o Anderson Torres no presídio. 3 filhas pequenas, preso a 20 anos de prisão. Nem traficante, nem assaltante, nem homicida pega tantos anos de prisão. Então nós estamos com uma perseguição brutal. E eu fui o primeiro a sofrer essa perseguição. Como eu fui o primeiro, eu sou o primeiro a conseguir voltar nessa eleição. Muita gente fala, volte agora bonzinho, volte light. Mas eu acho que a população que sempre me escolheu, eu sempre tive grandes votações aqui em Apucarana, tem um orgulho enorme das pessoas. Não querem esse light, o que se alia ao sistema depois de eleito, quer alguém que vai lá falar o que ela pensa. Porque quando você escolhe um representante, e Apucarana e aqui a região pensa assim, você quer alguém que fale o que você pensa, por isso que você escolhe um representante. Agora, mandar para lá o cara que se vende na primeira semana, dá um desespero, uma falta de incentivo de continuar
procurando um representante na política e eu não quero ser mais um desses. Se é para voltar, eu tenho a minha profissão, muitos anos como delegado da Polícia Federal, e eu não quero, na minha volta, ser visto novamente como alguém que não vai lá representar as pessoas. Então, para mim, hoje, eu deixo um abraço para todos vocês que estão me assistindo e dizendo que esse ano a gente volta realmente para continuar falando o que as pessoas queriam falar para as autoridades e não tem ninguém pronto para voltar lá em Brasília falar para o sistema, né? Você sabe o que é o sistema, voltar a falar o que a gente pensa. Obrigada, delegado Francisquini, pela sua presença aqui no estúdio. Você que nos assistiu também, muito obrigada pela audiência e continue nos acompanhando pelo TN Online, pelas nossas redes sociais do TN Online e até mais!